Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que quem está assistindo. O motivo da videoaula de hoje é mostrar aqui como fazer o uso do DataSnap, do Web Service DataSnap em Delphi XE 2, 3 nesse caso, utilizando um cliente Java, por exemplo, porque o que estamos acostumados a ver por aí é fazer o DataSnap, mas utilizando o cliente como Delphi também. Nem sempre em nossos trabalhos, na vida real aí, vamos ter isso. Então, às vezes, nosso cliente não vai ser um cliente Delphi, não vai ser construído em Win32, vamos dizer assim, vai ser construído lá em Java, usando jQuery, usando JavaScript, usando outras coisas. E fica complicado, tem algumas coisinhas que tem que se colocar no web service que não tem aí escrito assim de uma forma bem clara. Então a gente tem que escrever alguns códigos a mais do que já vem pronto para poder permitir que um cliente JavaScript, um cliente, enfim, de qualquer outra plataforma consiga conversar com a nossa aplicação de forma natural, tá? Então aqui eu já deixei pronto, tá? Senão ficaria muito extensa essa aula, levaria horas aqui digitando todos os códigos. Então já deixei pronto tanto o lado do cliente quanto o lado do servidor, tá? Vamos mostrar aqui primeiro o lado do servidor. Tá aqui meu Delphi, tá? Isso aqui pode ver que é um formulário já padrão, que ele já cria aqui, tá? A porta padrão que vem para vocês é 8080. Eu mudei aqui porque eu tô com um serviço do Oracle ativo, então a porta 8080 já está sendo usada, então não dá problema. Então mudei para uma porta qualquer aqui, tá? Aqui esse um memo aqui que só para mostrar os dados que eu estou recebendo lá do cliente, ok? Tá ok? Então as primeiras coisas que temos que mudar aqui, tá? Quando nós criamos o nosso web service, ele vem quase do jeitinho que está aqui, tá? Ele muda algumas coisinhas, vamos lá. Primeira coisa que tem que mudar aqui é o essencial, é aqui nesse método aqui, web module before dispatch, tá? Que é clicando no web módulo, eventos before dispatch aqui. Ele vem com essas linhas aqui já nesse evento, porém não vem com essas linhas aqui, é o que atrapalha todo nosso trabalho. Esse aqui é um dos principais motivos que não deixam o cliente acessar em outra plataforma. Então nós temos que no response, no cabeçalho do response, o que a gente está devolvendo para o cliente, temos que adicionar algumas permissões. Por exemplo, esse caso aqui é tá permitindo todas as origens. Então aqui eu poderia colocar um site, eu poderia ter vindo aqui e falar, ó, quem pode acessar vai ser só esse cara aqui, né? Se quiser esse cara, esse outro cara e assim por diante, tá? E eu colocando asterisco, eu estou dizendo que qualquer um pode acessar esse meu web service aqui. Esses outros aqui eu posso permitir quais são os métodos que poderão ser acessados. Por exemplo, nesse caso, os métodos que podem ser acessados é put, push, get, delete e delete. Então, o meu web service permite que as pessoas, que os clientes, né, os outros no caso JavaScript que vai ser feito aqui, possam fazer requisições do tipo put, push, get e delete, tá ok? Esse último aqui é quais são os tipos de cabeçalho que a gente permite, que o nosso web service permite que seja recebido, tá? Esse é o mais importante para fazer a validação de senha. Se a gente não colocar isso aqui, a gente não consegue fazer validação de senha. Por exemplo, a gente precisa do accepts e do authorization. Authorization é a tag, o cabeçalho, que vai entrar a senha, o usuário e senha, tá? Então a gente precisa desse, pelo menos, tem muito mais, tá? Tem muito mais cabeçalhos que a gente pode dar permissão, mas pelo menos precisamos desses três aqui. E esse aqui eu coloquei os 4, que já são as 4 operações básicas do web service, tá? Put, push, get, delete. Ok, essa é a primeira, é o mais importante aí. Se não tem isso aqui, não esquece que nada funciona, nada mesmo. Você fazer uma requisição qualquer. Outra coisa que eu fiz aqui foi fazer o usuário, tá? Porque aí já é diferente, tá? Então aqui eu coloquei esse componente aqui, né, DS Authentication Manager, e
liguei aqui esse cara aqui de HTTP Web Spacer, eu liguei ele aqui, Authentication Machine, coloquei aqui, tá ok? E aqui no Events, tá? On User Authentication, eu vim aqui e fiz uma validaçãozinha aqui, tá ok? Esse primeiro if aqui é porque eu estou usando o próprio, como eu estou usando o próprio servidor do Delphi. Então quando dou start aqui ele cria um servidor. Quando o cliente, no caso aqui o JavaScript, quando o cliente lá no Java faz a requisição, tá, ele entra com um método de options a primeira vez. Então ele faz sempre duas requisições. Primeiro é options, tá, é um tipo de opções, uma coisa que chama por configuração, porque lá no cliente, eu vou mostrar isso depois, quando eu coloco host, eu tenho que colocar um 92 alguma coisa lá, 2 pontos a porta que eu estou usando aqui. Então quando eu coloco 2 pontos a porta, ele primeiro ele chama esse tipo de requisição. Então eu olho aqui, se é um tipo de requisição que está vindo for do tipo options, que é por isso que lá embaixo está autorizando a tag options. Então se nós formos ver aqui embaixo onde está aqui, tá? Então esse accept aqui eu digo que eu posso chamar o options. Não, desculpa. Ele teria que estar aqui, input, push, get, delete. Porém, como esse options não é para fazer nada, não é para entrar nenhum método, então aqui eu bloqueei esse options daqui de baixo, tá? Não estaria aqui mesmo, senão tem que pôr um vírgula aqui e options. Então ele entra aqui, ele vai, options, então não posso fazer nada. Então ele faz o valid false e ele sai, depois ele entra em uma nova requisição não sendo options. Aí sim o user vem preenchido, o password vem preenchido. Ele vem preenchido, tá? Porque eu coloquei, permiti essa tag de inteligência, senão não vinha preenchido e não conseguia validar o usuário. Uma validação bem simples, se for a Costa e o password AC, ou se o usuário for a Jesus e o password for a J, e ele deixa, senão ele valida como falso e não deixa o cara fazer nada, tá ok? Demais aqui, nessa classe aqui eu não mexi mais em nada, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui como que tá a nossa classe principal. Eu mudei o nome, tá? O nome do meu formulário aqui, os seus veem aí no file Union tem serve methods em 1, tá? Eu mudei o nome, então isso mudou o nome dos métodos aqui. Então tem os métodos padrões, né? Eixo string e o reverse string que já vem. Eu continuei deixando eles aí, eu apenas fiz algumas validações. Então aqui, se o valor que tá, ele monta um erro, tá? E aqui tem as funções que eu vou explicar. Então vamos lá, primeira função que tem aqui é set erro JSON, tá ok? Então vamos, meu Ctrl Shift C aqui tá com um problema, não sei o que aconteceu. Vamos aqui, set erro JSON, tá aqui. Set erro JSON, ele pega uma descrição e um código de erro, tá? Então ele é dessa forma aqui que a gente consegue fazer o response code lá para o cliente, para ele saber qual o tipo de código que aconteceu, qual foi o erro, caso aconteça. Então eu coloquei aqui response code cd erro, que estou passando pelo parâmetro, response message, o próprio descrição. O content type eu coloquei application usage, porque além do response message eu vou colocar um response content, que vai ser um erro no formato JSON, tá? Que ele está sendo usado aqui nesse prepara erro JSON. Prepara erro JSON, aqui ó, então tem uma função aqui, prepara erro JSON, vamos achá-lo aqui, prepara erro JSON, tá? Então, não, aqui prepara JSON, cadê, set erro, aqui. Então ele só cria um objeto JSON, tá? Dá um add par, coloca o código, o número, né? O código seria 400, por exemplo, e a descrição contendo o que aconteceu aqui. Além disso, tem o próprio prepara JSON que eu vou mostrar. Tem o valida login. Esse valida login ele não faz nada, ele dá um result true,
tá? Porque se entrou aqui, quer dizer que passou por essa validação que tem aqui. Então aqui eu tenho dois métodos aqui, tipo objeto array e update tipo objeto simples, tá? Então aqui ele tem os dois tipos aqui. Então, tipo objeto array vai ser um get, tá? Então vou passar um value para ele do tipo JSON e vou devolver um tipo JSON para lá. Então, ok, esse é um tJSON object, porém ele veio aqui dentro de um array, tá? Então vamos ver como que é tipo objeto array. Tipo objeto array, ele vai preencher lá o que eu estou recebendo, tá? Então ele vai vir, ó, vai colocar lá um tipo objeto array aqui no meu formulário, somente para mim ver o que está recebendo direitinho, e vai dar um result prepara JSON, tá? Ele simplesmente entra nesse prepara JSON aqui, ele monta uma coisa qualquer. Poderia ser um banco de dados fazendo um monte de coisa aqui, mas é simplesmente uma demonstração, tá? Então aqui, ó, objeto lista nação, é um JSON array, nação 1 e nação 2, tá? Então a nação 1 recebe, vai colocar 3 pares e coloca na lista, coloca mais 3 pares em um outro tipo de objeto e adiciona na lista, e depois ele cria um result, né, e coloca toda a lista aqui dentro, ok? Temos um outro método que é update tipo objeto simples. Esse update aqui na frente é uma sacada aí do Delphi, que é o post, tá? Então requisições do tipo post, a sua procedure vai ter que ter um update na frente, daí o nome que você quer, tá? Se fosse put, seria accept. Então esse accept seria essa procedure seria do tipo put. Se fosse delete, o próprio delete. Ok? Como que é update, que é post, tipo objeto simples. Então ele tem que chamar esse método utilizando o tipo de requisição do tipo post, tá? Então vamos ver o que ele faz aqui. Tipo objeto array, aqui, update objeto simples. Ele simplesmente recebe, tá? Esse seria o famoso update mesmo. Se fosse usando um banco de dados, seria o famoso update. Então recebeu um dado e devolve o update, dá um update na base. E no caso aqui, se você não mexer em nada, não pôr nenhuma validação, ele resolve dar o HTTP 201, cria 200, ok, alguma coisa assim. Ok, então ficou, observe que é bem simples aqui trabalhar com tipos JSON, usando toda essa estrutura aí de JSON, etc. O que é um pouco mais complicado é no lado cliente, é claro. Ok. Não quero salvar, seja lá o que foi que eu mexi aqui. Tá ok, vamos abrir de novo, vou deixar aqui. Ops. Tá aqui. Então vamos compilar esse cara aqui. Vamos deixar ele aberto aqui. Vamos lá para a máquina virtual onde está o lado do cliente. É lento para compilar um negócio aqui. Ok, tá aí. Aqui é simplesmente uma aparência, tá? Para ele ficar bonitinho desse jeito aqui. Então, dá um start. Esse Open Browser, vocês já sabem o que é, tá? Abre os métodos para poder fazer as chamadas normais. Então aqui eu tenho uma máquina virtual com Windows 7, tá? Então aqui tem uma telinha que eu fiz aqui, tá? Essa aqui é que a gente vai conseguir chamar todos os métodos lá que a gente criou, tá? Então vou mostrar o código aqui. Então tem um index aqui que aqui é um HTML, tá? Não tem nada demais. Aqui eu estou utilizando o jQuery para fazer a chamada dos botões, tá vendo aqui? Então aqui todas as chamadas dos botões está aqui. Não vou entrar em detalhe porque não é o objetivo da aula, tá? Aqui tem uma table gigante aí que tem várias tables na verdade que tem tudo aquela telinha lá, tá? Aqui é uma listinha, nada demais aqui,
tá? Então meu jQuery está localizado aqui, tá? Aí tem uma outra classe, posso dizer assim, tá aqui em JS, que é o funções WS, que são onde eu separei, para não deixar tudo aqui em script, fazer assim, eu separei em um outro lugar aqui. Então todos esses métodos aqui é o que a gente precisa para fazer todas as validações lá, tá? Então vamos começar aqui. Vamos fazer um primeiro aqui, vamos fazer logo direto, que eu vou chamando os outros métodos. Então aqui valida login, tá? Então em JavaScript, usando jQuery, né, a gente chama s.ajax, tá? Então tipo é get, tá? Então ele vai chamar essa funçãozinha aqui, get URL, que é para padronizar aqui, no caso o host é o 92.168, dois pontos, a porta que eu estou usando lá. Se fosse aqui no IES, por exemplo, não precisaria de pôr essa porta aqui, tá? Aí ele nunca entraria aquela tag options lá quando eu expliquei lá. A classe que eu estou usando é o ter servidor métodos, tá ok? Então ele monta aqui, ó, http, dois pontos, poderia pôr o S aqui se fosse o caso, dois pontos, // mais o host que está aqui, mais datasnap, rest, mais a classe que está aqui. Então ele vai montar aqui e mais o nome da função, o nome do método ou função que está mostrando aqui. Antes de enviar, prepara o header, tá? Então ele chama essa funçãozinha setHeader aqui, setHeader, essa função aqui ele recebe um XHR, lá ele já sabe fazer isso, e ele prepara aqui, ó, uma tag authorization, tá? Então, ó, set request reader, make base authentication, passa o usuário e o password. O usuário e o password é esse cara aqui, é user, dois pontos, password. Aqui eu peguei daqui, certo? Então eu peguei lá da minha caixinha usuário que está aqui, e a senha que já está preenchido lá. Coloquei aqui, ele monta o basic, né, espaço hash, que é aquele coisinha, dois pontos lá, tal. Ele tem que separar assim. Então esse betoa é uma funcionalidade que eu acredito que seja do HTML5, que eu estou utilizando o HTML5 aqui. Eu tentei no Internet Explorer, esse betoa não funciona. Então eu não sei se é só o Google, o Chrome que permite. Como faria isso no Internet Explorer? Não sei aqui. No Google como funciona. Então ele prepara uma tag de um cabeçalho, né, uma nova entrada aqui de authorization e coloca o usuário e a senha. Depois disso, tá? Ele já entra lá, já vai solicitar fazer a requisição que a gente está chamando, e caso sucesso, ele entra nessa função aqui, tá? Então aqui, se o resultado for true, tá? Que estiver dentro aqui é true, ele dá o usuário validado com sucesso, senão ele dá falha. Caso um erro, ele mostra qual foi o erro, tá, ok? Então aqui temos a função eixo string, tá? Tá aqui. Que é quando eu vou colocar um valor aqui, vou apertar eixo string, ele vai trazer o mesmo resultado para baixo, tá? Então aqui, ó, também é do tipo get, valor entrada é o que está lá na caixinha, certo? Então também get URL, eixo string, e passo aqui na própria URL o valor que eu estou solicitando para lá, que ele vai entrar como um parâmetro lá. Digo que o tipo é JSON sempre, tá? Por ser datasnap no Delphi é sempre JSON. Também faço a mesma coisa para todos eles. Caso sucesso, tá? Eu pego o resultado e ponho aqui, tá? Documento get element by id, tá? Esse ponto result aqui é o que veio no meu array de results, tá? Ele monta o Delphi, ele monta sempre que ele devolver uma resposta, já qual lá for, ele põe um result assim, tá? Dois pontos, aí entra alguma coisa. No caso aqui só o resultado, eu vou mostrar o resultado aqui assim. Então ele sempre vai ter a tag result na frente, todas as respostas do Delphi. Então a gente tem que sempre saber trabalhar com isso. Então, como é uma tag só um resultado, ele pega o que foi resultado e coloca lá na caixinha. Ok? Caso erro, ele tá vendo aqui, ó, XHR response text. Eu preparei lá meu response text um JSON. Então ele faz o parser do JSON aqui. Então JSON.parse,
que está lá, eu pego o parse.código e a descrição, tá? Então eu mostro aqui, caso tenha dado um erro. Função reverse string, essa outra caixinha aqui, tá? Então ele vai chamar lá no Delphi, vai pôr ABC e vai CBA, vai retornar aqui embaixo, tá? Então é a mesma coisa, get, passo o valor de entrada lá para dentro, ele resolve e eu mostro aqui do mesmo jeito, tá, ok? Tipo objeto simples, agora já é mandando um JSON para lá, tá? Então é essa função aqui, tá? Eu vou pôr uma cidade aqui e vou chamar. Tipo objeto simples, ele valor na entrada, eu pego o dt valor, tá? E a entrada JSON é uma variável, que seria uma variável tipo string mais ou menos, não sei como o JavaScript está trabalhando com isso aqui, e eu estou montando um JSON aqui, então cidade, dois pontos, o valor na entrada que está aqui, tá? Esse vai ser meu JSON que eu estou mandando. Então o tipo é post, tá? Então ó, data type JSON, tá lá. Aí eu tenho que pôr uma tagzinha a mais no Ajax aqui, que é data, dois pontos, e eu tenho que pôr a minha entrada JSON. Então eu tenho que transformar esse texto, que basicamente é um texto, isso aqui, em um JSON mesmo, tá? Então JSON.strugify, chama a funçãozinha do jQuery também, e passo a entrada JSON que está aqui. Então ele vai transformar isso aqui em um JSON realmente e mandar para lá. Também o resto é a mesma coisa. Como eu estou no tag post, ele não tem aqui uma mensagem de resposta, tá? Tanto é que vocês viram aqui no meu web service aqui que esse tipo objeto simples, cadê? Aqui ó, é um post e não tem result aqui, é uma procedure, ok? Então aqui também não tem. Sucesso, então simplesmente escreva atualização concluída com sucesso, tá? Caso erro, eu mostro qual foi o erro que aconteceu. Tipo objeto array, esse é o mais chatinho um pouquinho. Esse aqui embaixo. Aqui embaixo não é nada. Vai até aqui só. Então, esse tipo objeto array. Então agora já é um pouquinho mais chato porque eu tenho que montar esse array, tá? Então, coloco aqui um array, declaro ele desse jeito, ele sabe que vai ser um array. Então, eu monto um objeto simples, tá? Montei no meu um formato JSON válido aqui. Então eu falo, ó, país, dois pontos, é o que está lá na caixinha do país. Estado, que está na caixinha do estado e assim por diante. Ponto e vírgula. Aí eu coloco esse objeto no meu array. Tá? Então ponto push, coloco o meu objeto. Aí o objeto JSON recebe outro, que é o que está na outra caixinha. Tá? MyArray push. Entrada JSON é um tipo JSON, lista nação, dois pontos, MyArray. Tá, ok? E aí ele vai colocar o que eu estou passando para o Delphi, ele vai colocar lá no txt que tem lá e vai chamar post também, tá? E colocou aqui ó, por 122, tipo objeto array, por 122, tá? Então o que eu estou fazendo aqui lá no meu Delphi é uma função que eu fiz, esse tipo objeto array, vamos lá para ver. Tipo objeto array é uma função do tipo get, tá? Então uma função do tipo get, ele não espera que se passe nada por, assim, de tipo data, né? Ele pode ser que ele espera que se receba um ID, um tipo string aqui dentro, não um JSON object, porque é um get. Você não, por exemplo, você não vai mandar uma foto para ele para esperar receber uma foto. Não, você manda o ID e ele manda a foto para você, por exemplo, no tipo get. Então, quando eu quero forçar que o meu get receba um JSON object lá no meu lado cliente, tá? Eu tenho que pôr, ó, tô falando, para ele me mandar por parâmetro, tem que falar que é post, senão ele não vai mandar por parâmetro. Ele vai querer pôr na URL, não pode neste caso. E então eu tenho que forçar. Então forçando é assim, por 122 antes, o nome da minha função que eu estou chamando, por 122. Tá, ok? Aí sim eu coloco aqui o data e coloco a entrada que eu estou passando lá. Aí ele vai por parâmetro, por data e não
deixa eu tirar esse negócio aqui. E não URL, tá? Então a mesma coisa no header. Aí sucesso. Aí se eu consigo desse jeito, só desse jeito consigo fazer o result, né? Fazer ele esperar um resultado, que é o que está aqui. Então eu coloco todo o resultado na caixinha e vou pegando todos os dados. Então, ó, data.result, como se o result meu agora já é um array, porém de uma única posição. Então eu coloco 0, tá? Todos eles. Ponto, lista nação na posição 0, país. Lista nação na posição 0, estado, e assim. E no outro array, lista nação posição 1, tá? Que é exatamente o JSON que a gente preparou aqui. Então, ó, ele colocou lista nação na posição 0. Tem país, que essa seria esse objeto nação 1. Posição 1 seria esse objeto nação 2. Tá? E vai preencher as caixinhas lá. Caso o erro, ele mostra aqui o erro também. Essas outras coisas aqui não tem nada a ver aqui, tá? Então, essa aí é uma explicação básica, tá? Então, vocês viram que já é extenso. Se eu fosse explicar aqui digitar todo esse código aqui, a gente levaria horas nesse exemplo aqui. Então, vamos à parte prática. O web service está ativo, tá? Então, vamos começar com a validação de usuário. Então, eu vou chamar o método, vou chamar lá o validar login, ele validou com sucesso. Se eu colocasse qualquer outra coisa, descrição 403, esse é o código que o próprio REST já faz caso o usuário não seja validado. Então, descrição forbidden é negado, forbidden é negado. Ok? Então, voltando ao que estava, que o usuário validado com sucesso. Ok. Então vamos chamar a função string, vamos ver o que acontece. Vamos passar aqui Anderson. String, lá ele foi, conectou. Se eu colocasse costas aqui, ele não faria nada, porque já está preenchido aqui embaixo. O que aconteceu? Eu não consigo apagar esse. Vixe, me ferrei tudo aqui. Pera aí, vou voltar lá. Então, vamos mudar aqui. Vamos passar o valor para lá. Vamos ver. Ó, não sei se ele está processando ainda. Eu acredito que não. Vamos ver o que aconteceria aqui. Validar login. Ele teria que entrar no erro aqui. Eu sempre estou pondo o mesmo usuário. String tá aqui. Tá, provavelmente eu não coloquei o tratamento devido lá para esse tipo de coisa. Mas aí é o de menos. O reverse string. Tá, então vamos chamar aqui Anderson também. Vamos por reverse string. Então ele inverte aqui nosso conteúdo. Tá, agora já é um formato do tipo de object. Tá, a gente vai conseguir ver esse formato aqui nesse memo. Tá, então vamos ver aqui entrada da cidade. Tem uma listinha pronta aqui. Vamos por esse cara aqui. Ok, atualização concluída com sucesso. Então aqui já deve ter o que chegou. Então o que chegou aqui, ó, certinho, tá vendo? Cidade, aspas, Águas da Prata. Observe uma coisa interessante, que aqui eu não coloquei os aspas aqui. Cidade, 2 pontos, valor na entrada. Eu não coloquei aqueles aspas que o meu web service recebeu. Tá? Esses aspas duplas aqui. Quem colocou? Foi esse Stringify. Esse Stringify prepara o JSON para isso. Tá? Então vamos já fazer um array aqui, que esse aqui foi o mais chatinho de preparar. Então vamos lá colocar um país aqui, Brasil, um estado São Paulo, uma cidade, eu sei lá o que, sei lá, Arujá. Tá? País, vamos colocar aqui, sei lá, Estados Unidos, vamos colocar Miami, vamos colocar Carolina do Norte, ok? E vamos chamar o result. Então, ó, ele devolveu o que você mandou. Devolveu lá, ele inventa um lá. Brasil, São Paulo e São Paulo. País Estados Unidos, México e não sei nenhum. Tá ok? E aqui qual JSON foi enviado? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele põe os aspas tudo bonitinho, ó, ele separa. Então, eu vou aumentar isso aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, aumentar isso aqui. Isso aqui foi o que
ele respondeu, tá vendo? Ele sempre coloca uma tag result, tá? Meu service está aqui também, ó, preenchidinho. E aqui ele observa, ele sempre devolve o result na frente, e aí sim ele começa um array. Então result posição 0, porque só tem um aqui, tá vendo? Senão teria um vírgula bem aqui, só tem um. Lista nação, posição 0, esse cara aqui todo. Posição 1, esse cara aqui todo. Tá ok? Bem simples, né? Trabalhar com esse tipo de conceito aqui. Não é difícil trabalhar. Só dá um trabalhinho na hora de montar esse JSON aqui e tal. Observe que esse array aqui foi bem chatinho de montar, e dependendo do tamanho que você precisa fica mais chato ainda, né? Se for banco de dados, etc. Mas aí ó, não tem nada a ver com a videoaula. A videoaula é mostrar como que faz essa conexão lá com o nosso web service aqui e fazer ele devolver os dados. Tá ok? Qualquer coisa aí poste nos comentários, perguntem que eu respondo. Por hoje é só e até mais.